O baque metálico no silêncio pré-aurora não era do relógio, mas do destino. Lúcia sentia o fedor acre da madeira podre impregnado em suas narinas, enquanto seus dedos calejados remendavam o teto de palha do barraco. Uma chuva noturna implacável havia rasgado um novo buraco na cobertura frágil, e uma goteira teimosa agora pingava ritmicamente, ameaçando a única cama seca que ela e seu filho, Pedro, compartilhavam. Ao esticar-se para alcançar uma viga mofada e instável, suas mãos exaustas esbarraram em algo incomum, escondido sob a última telha. Um pequeno pedaço de madeira solta, quase imperceptível à primeira vista, cedeu sob a pressão, revelando um compartimento oculto e escuro. Lá dentro, envolto em panos mofados que se desfaziam ao toque, um cofre de metal enferrujado repousava, com um peso surpreendente para seu tamanho. O metal gelado sob os dedos de Lúcia contrastava com a umidade pegajosa do ambiente. A curiosidade acendeu um fogo improvável em seu peito, misturando-se à desesperança que a acompanhava diariamente. Seus olhos percorreram a superfície corroída, imaginando que segredos aquele objeto silente guardava. O cofre parecia um enigma saído de um tempo esquecido, uma promessa incerta em meio à sua realidade de tábuas em ruínas. Aquele objeto inesperado, mais que um pedaço de ferro velho, era agora um ponto de interrogação em sua jornada. Ainda com o corpo dolorido pelo esforço diário, Lúcia lutou para erguer o cofre pesado do seu esconderijo. O som abafado de metal, arrastando-se pela madeira encharcada, parecia alto demais no silêncio da madrugada. Cada músculo protestava, mas a força impulsionada pelo desespero e uma nova faísca de esperança a fez persistir. Ao finalmente apoiá-lo no chão batido do barraco, o objeto parecia mais um fardo do que um presente. Que valor poderia ter um cofre tão antigo e deteriorado? Seria apenas um relicário vazio de um passado esquecido? Ou guardaria algo que pudesse mudar sua sorte? A pergunta pairava no ar úmido, pesada como o próprio cofre. Lúcia, aos 32 anos, era a personificação da resiliência, uma mulher forjada na adversidade. Viúva há 2 anos, após um acidente de trabalho cruel levar seu marido, ela se viu sozinha para criar Pedro, de apenas 7. O barraco, herdado da avó, era um frágil amontoado de tábuas e esperanças espremidas na periferia, exatamente onde o coronel Brandão cobiçava. Suas mãos, rachadas pelo sabão e pela terra árida, trabalhavam incansavelmente lavando roupas para as famílias mais abastadas ou catando frutas no pomar abandonado, tudo para garantir o prato de comida e as roupas remendadas de Pedro. O cofre, agora, era um vislumbre tênue de um futuro em que Pedro talvez não conhecesse a fome. A fragilidade daquele mundo já precário desmoronou com a chegada dos capangas do coronel Brandão. Homens de rostos carrancudos e gestos ameaçadores cravaram, sem cerimônia, uma placa enferrujada na frente do seu barraco: área de reintegração de posse, prazo, 7 dias. O coronel, um latifundiário impiedoso que expandia suas terras à força, alegava que a propriedade de Lúcia era irregular, invadindo suas recém-adquiridas posses. Pedro, escondido atrás da saia desbotada da mãe, soluçava em pânico. Lúcia sentiu o chão sumir sob seus pés. O último pedaço de dignidade, o seu lar, estava prestes a ser arrancado dela, um golpe final na sua já dolorosa existência. A cada dia que passava, o metal frio da placa de 7 dias parecia zombar de Lúcia, uma contagem regressiva cruel para o fim de seu lar. Pedro, que antes tinha olhos cheios de uma esperança infantil, agora exibia uma tristeza profunda, e sua tosse se tornara mais frequente e preocupante. A demolição era iminente, e a ideia de não ter um teto para o filho a cada noite, especialmente com o inverno rigoroso se aproximando, era insuportável, uma angústia que dilacerava seu peito. O cofre, outrora uma curiosidade misteriosa, transformou-se em sua única e desesperada esperança, a última peça em um jogo onde perder significava a ruína completa. Em meio ao turbilhão de desespero, Lúcia buscou o conselho de Dona Aurora, sua vizinha anciã. Os olhos sábios de Dona Aurora, que viram um século de sol e chuva castigando aquelas terras,
brilhavam com a memória. Ela sempre falava das lendas sobre o bisavô de Lúcia, o antigo proprietário, um homem astuto. Ele era um homem esperto. Dona Aurora sussurrava, a voz rouca. Sempre dizia que os documentos mais valiosos não estão no cartório, mas bem guardados pelas próprias pedras. Com a ameaça de despejo e o misterioso cofre em mãos, Lúcia começou a ver as palavras da velha com uma nova e febril intensidade. O peso do cofre parecia carregar o peso de gerações de segredos. O metal enferrujado do cofre, agora em suas mãos, era mais do que um objeto antigo. Era um elo com um passado desconhecido, uma linha tênue que ligava a miséria presente à promessa de algo maior. Lúcia sentia a pulsação de uma chance, mesmo que mínima, de lutar contra a injustiça do coronel Brandão e de proteger seu filho. Aquele cofre, com seus segredos guardados e o mistério que o envolvia, não aparecera por acaso em sua vida, mas como um tesouro tão significativo havia chegado até ali, escondido nas entranhas de um barraco em ruínas, esperando o momento certo para revelar sua verdade e reescrever o destino de uma família esquecida. Há alguns anos, a vida de Lúcia era marcada pela rotina árdua, mas também pela esperança. Seu barraco, simples, era um lar repleto do calor de seus filhos, um refúgio da poeira da estrada e do sol causticante do sertão. Ela se dedicava à pequena lavoura de subsistência, trabalhando a terra com as mãos calejadas, cada semente plantada um voto de fé no futuro. Embora as dificuldades fossem constantes, Lúcia possuía uma resiliência inabalável, forjada na dureza do cotidiano e no amor imenso que nutria por sua família. Aquele cofre, ainda adormecido nas profundezas da terra, aguardava o momento exato para emergir e desafiar a lógica daquele destino já traçado, prometendo uma reviravolta que ninguém podia prever. Lúcia acordava antes do sol, o canto dos pássaros e o cheiro da terra molhada pelo orvalho embalando seu despertar. Sua jornada incluía cuidar da casa, preparar as refeições com os poucos recursos disponíveis e, principalmente, trabalhar na roça. Ela plantava milho, feijão e algumas hortaliças, buscando sempre otimizar cada palmo de solo. O suor que escorria pelo seu rosto era a prova de sua dedicação, uma mãe solo que não se permitia fraquejar. As noites eram curtas, mas preenchidas pela sensação de dever cumprido e pela promessa de um novo dia, onde cada esforço era um tijolo na construção de um futuro minimamente seguro para os seus. Os olhos brilhantes de seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, e a meiguice de sua pequena Maria, de 5, eram a força motriz que impulsionava Lúcia a superar cada obstáculo. Lucas era um menino perspicaz, com um espírito curioso que o levava a questionar o mundo ao seu redor, enquanto Maria, com seus cachos dourados, trazia leveza e alegria à casa, com suas brincadeiras e sorrisos contagiantes. Lúcia sonhava em dar a eles uma vida que fosse além da escassez que conhecia, uma vida com mais oportunidades, onde a educação e a esperança pudessem florescer sem as amarras da pobreza que os cercava. A ausência de seu marido, Pedro, era uma ferida que, embora cicatrizada pelo tempo, ainda doía em datas especiais e momentos de solidão. Pedro havia falecido há 3 anos, vítima de uma doença repentina que o levou de forma cruel e rápida, deixando Lúcia com o peso de uma família para sustentar e um vazio imenso no coração. Ele era um homem de princípios, que ensinara Lúcia sobre a importância da terra e da honra. Sua memória era um farol, um lembrete constante dos valores que deveria preservar, e seu último desejo havia sido que Lúcia nunca abandonasse a terra de seus ancestrais. Apesar da dor e da responsabilidade esmagadora, Lúcia nunca se permitiu desabar. Ela via no trabalho árduo uma forma de honrar a memória de Pedro e de garantir o sustento de seus filhos. Contudo, a cada safra, os desafios se intensificavam. As chuvas se tornavam mais imprevisíveis, o custo dos insumos agrícolas subia exponencialmente e a pressão sobre os pequenos proprietários rurais crescia assustadoramente. Lúcia sentia o cerco apertar, uma ameaça invisível, mas palpável, que pairava sobre sua humilde propriedade.
o último vestígio de segurança que restava à sua família. A personificação dessa ameaça iminente era o Coronel Brandão, um latifundiário impiedoso que dominava a região com sua influência e riqueza. Sua figura era sinônimo de poder e temor, um homem cujo império fora construído sobre a desapropriação de terras alheias, muitas vezes por meios duvidosos. Brandão era conhecido por sua intransigência e pela forma como esmagava qualquer um que ousasse se opor aos seus interesses. Seus domínios se estendiam por quilômetros, engolindo propriedades de pequenos agricultores que não tinham como resistir à sua voracidade, transformando sonhos em desespero e esperança em submissão. A presença de Brandão na região era como uma nuvem escura, projetando sombras sobre as vidas dos moradores. Ele controlava o comércio local, as linhas de crédito e até mesmo as autoridades, criando um ciclo vicioso de dependência. Os agricultores, uma vez orgulhosos de sua autonomia, agora viam-se forçados a vender suas colheitas por preços irrisórios ou a contrair empréstimos com juros exorbitantes, tudo para a conveniência do coronel. A esperança de um futuro melhor esvaía-se, substituída por um sentimento generalizado de impotência, enquanto as terras passavam para as mãos do latifundiário um após o outro. Muitas famílias, vizinhas de Lúcia, já haviam sucumbido à tática implacável de Brandão. Ele usava dívidas antigas, documentos contestáveis e até mesmo a força para escorraçar os pequenos proprietários de suas terras ancestrais. O coronel era mestre em explorar a vulnerabilidade alheia, prometendo falsas compensações ou ameaçando com ações judiciais que os pobres jamais poderiam contestar. A cada nova aquisição, a lenda de sua crueldade se fortalecia, e a certeza de que ninguém estava a salvo de sua ganância se espalhava como um incêndio silencioso pela comunidade, corroendo a última fibra de resistência. E agora, essa sombra se estendia diretamente sobre Lúcia e sua pequena propriedade. Brandão havia cobiçado a terra de Lúcia por seu posicionamento estratégico e por estar há gerações na família dela, sabendo que ali residiam segredos do passado. Seus capangas já haviam feito visitas intimidadoras e propostas ultrajantes de compra haviam sido rejeitadas por Lúcia com a dignidade que lhe restava. Mas o coronel não aceitava nãos como resposta. Ele estava determinado a tomar aquela terra, não importava o custo. E Lúcia sabia que a batalha final pelo seu lar estava se aproximando rapidamente, ameaçando destruir tudo o que ela mais amava. A calmaria tensa, que por um fio se prendia, rompeu-se com a violência de um trovão em céu limpo. Uma manhã, capangas de Brandão, rostos carrancudos e armas à mostra, surgiram na propriedade de Lúcia. Não vieram com propostas, mas com um mandado judicial forjado, alegando uma dívida antiga de seu falecido pai, magicamente reaparecida e inflada por juros exorbitantes. A voz do capanga, um grasnar rouco, declarava que ela tinha 7 dias para quitar o valor impagável ou a casa seria tomada, e os filhos despejados. A humilhação era pública, sentida sob os olhares curiosos e amedrontados dos vizinhos, que se escondiam nas frestas de suas portas, impotentes para ajudar. Lúcia sentiu o chão sumir sob os pés. O que parecia ser apenas uma cobiça se revelava agora como uma perseguição cruel e calculada, arquitetada para esmagá-la. Naquele mesmo dia, o filho mais novo de Lúcia, Pedro, um menino de apenas 7 anos, começou a tossir incessantemente. Uma tosse seca e sufocante que se intensificava a cada hora, acompanhada de febre alta. Seu corpo miúdo tremia na cama, e a palidez de seu rosto era um espelho do pânico que se instalava no coração da mãe. A doença do filho era o golpe final, a gota de água em sua resistência já frágil, exigindo uma solução imediata e desesperada. Com Pedro ardendo em febre nos braços, Lúcia correu para a pequena clínica da vila, mantida por um médico local que, infelizmente, devia grandes favores ao coronel Brandão. O olhar do Dr. Ricardo, antes de pena, endureceu ao reconhecer a mulher que se opunha ao seu benfeitor. Ele balbuciou desculpas esfarrapadas, alegando falta de medicamentos ou que não podia atender no momento, o que se traduzia em uma recusa velada e humilhante. O cheiro de éter e desinfetante não mascarava o odor de injustiça que pairava no ar.
e o som da porta se fechando foi um martelo na alma de Lúcia, sentindo-se abandonada e impotente. Em seu desespero, Lúcia tentou todas as portas. Buscou empréstimos com vizinhos, que tinham pouco a oferecer e muito a temer do coronel Brandão. Vendeu o pouco que restava de valor na casa, as galinhas que botavam ovos, as hortaliças frescas de sua pequena horta, até mesmo o rádio velho que era a única conexão com o mundo exterior. Cada moeda arrecadada era um sacrifício imenso, mas o montante não chegava sequer à metade do que Brandão exigia, e muito menos cobria os custos da medicação e de um médico de outra cidade. O desespero apertava, um nó gélido no peito. No dia seguinte, a humilhação escalou. Capangas de Brandão apareceram na praça do mercado, onde Lúcia tentava vender os últimos pertences. Em alto e bom som, eles a acusaram de caloteira, de tentar fugir de suas obrigações, espalhando mentiras sobre sua integridade. As palavras, afiadas como facas, cortavam mais fundo que qualquer golpe físico. Os olhares de pena e condenação dos outros moradores eram insuportáveis, pesando sobre seus ombros como uma laje de pedra. O burburinho se transformou em silêncio quando um dos capangas jogou uma pequena nota aos pés dela, dizendo que era tudo o que ela merecia. O recado foi dado, claro e brutal. A terra de Lúcia seria tomada, e não havia nada que ela pudesse fazer. O prazo de 7 dias, implacável, pendia como uma guilhotina sobre sua cabeça. O capanga-chefe, um homem de feições ásperas e voz arrastada, deixou um último aviso. Se o coronel quer a sua terra, ele vai ter. É melhor você ir se acostumando a viver na rua, com seus moleques doentes. A ameaça se materializava, fria e concreta, não apenas à sua casa, mas à dignidade de sua família, ao futuro de seus filhos, que agora dependiam de um milagre para sobreviver. De volta à sua casa, o silêncio era esmagador, quebrado apenas pela respiração difícil de Pedro. Lúcia o aninhou em seus braços, sentindo o calor febril do pequeno corpo, e as lágrimas desceram silenciosas, misturando-se ao suor da criança. Todas as portas estavam fechadas, todos os caminhos bloqueados. O peso da responsabilidade e a impotência a sufocavam. Olhou para o retrato desbotado do marido. Seu sorriso gentil parecia zombá-la daquela situação sem saída. Era o fundo do poço, a escuridão total, sem um vislumbre de luz. Mas, em meio à dor insuportável e ao desespero que a inundava, algo mudou dentro de Lúcia. O amor pelos filhos, o desejo de proteger seu lar, acendeu uma pequena chama de fúria e obstinação. Ela apertou Pedro contra o peito, sentindo o pequeno coração batendo descompassado. Não podia ceder, não podia desistir. A dignidade de sua família, a memória de seus antepassados, tudo estava em jogo. Ergueu a cabeça, os olhos marejados, mas com um brilho novo de determinação. Se tudo estava perdido, ela faria uma última tentativa, por mais improvável que parecesse. Foi assim, com o coração partido, mas com uma resiliência recém-descoberta, que Lúcia se lembrou de Dona Aurora, a velha parteira e curandeira, conhecida por sua sabedoria e por guardar segredos de gerações, vivia isolada no limite da mata, num casebre simples. Muitos a viam com superstição, mas Lúcia a via como a última esperança, uma bússola num mar de incertezas. A voz grave de sua avó ecoou em sua mente, falando da capacidade de Dona Aurora em ler as estrelas e as almas. Talvez ela pudesse desvendar os mistérios de sua terra, do passado que o coronel Brandão tanto cobiçava. A jornada até a morada de Dona Aurora foi solitária e silenciosa. Apenas o farfalhar das folhas sob os pés de Lúcia acompanhava seus pensamentos turbulentos. A casa da anciã, escondida entre mangueiras centenárias e arbustos de cheiro forte, parecia um refúgio do tempo. Telhas gastas, paredes de taipa e uma varanda com cadeiras de vime convidavam à reflexão. O cheiro de ervas secas e incenso preenchia o ar morno da tarde, criando uma atmosfera mística. Lúcia sentiu um calafrio, uma mistura de apreensão e esperança, ao se aproximar da porta entreaberta, onde uma luz bruxuleante dançava. Dona Aurora estava sentada em sua cadeira de balanço, olhos cerrados,
os dedos finos manuseando um rosário de madeira escura. Seu rosto sulcado pelo tempo, mas sereno. Irradiava uma paz que contrastava com a angústia de Lúcia. O rangido da porta fez a anciã abrir os olhos, que fitaram Lúcia com uma profundidade que parecia enxergar sua alma. Não houve necessidade de palavras imediatas. Dona Aurora apenas fez um gesto para que Lúcia se sentasse, como se já esperasse por ela, por aquela visita carregada de desespero e um propósito velado. Com a voz embargada, Lúcia despejou seu coração, contando a Dona Aurora sobre a doença de Pedro, a dívida forjada, a ameaça de Brandão, a humilhação pública. Ela descreveu a sombra crescente que pairava sobre sua família, a iminência de perder tudo. Em meio às lágrimas, Lúcia mencionou a história que seu avô costumava contar sobre o Coronel Matias, o antigo dono das terras, e um tesouro escondido, uma lenda que sempre pareceu apenas um conto para acalmar as crianças nas noites de chuva, mas que agora, de repente, ganhava um peso inesperado. Dona Aurora ouviu com atenção, a cabeça levemente inclinada. Quando Lúcia terminou, a anciã suspirou, um som que parecia vir de um tempo muito distante. "Ah, minha filha, a verdade é sempre mais dura que as lendas", disse ela. A voz, um sussurro rouco que parecia carregar o peso de séculos. Seu avô não mentia. O Coronel Matias, antes de morrer, escondeu sua fortuna. Sim, ele matou 2 homens que o ajudaram e enterrou o ouro com eles na sua própria propriedade. Dizem que os espíritos ainda vagam, guardando o segredo, mas o tesouro está lá, esperando o momento certo para se revelar. Brandão sabe disso. As palavras de Dona Aurora caíram sobre Lúcia como um raio, mas também como a primeira gota de chuva num solo árido. A lenda era real. Não um conto, mas uma verdade enterrada sob anos de silêncio e medo. Dona Aurora prosseguiu, sua voz ganhando um tom de urgência. "Eu guardo isso há muito tempo, Lúcia. Foi passado a mim por sua bisavó, que teve parte na história, mas jurou sigilo. Sabia que um dia a pessoa certa apareceria." A velha se levantou com dificuldade e foi até um baú de madeira escura no canto da sala, que rangeu ao ser aberto. Com as mãos trêmulas, Dona Aurora retirou do baú um objeto embrulhado em um pano desbotado. Era um diário pequeno, encadernado em couro gasto, e um mapa rudimentar, com marcas e símbolos enigmáticos. O pergaminho amarelado, quase desintegrando-se nas bordas, tinha um cheiro de papel velho e mofo, e a tinta desbotada mal permitia distinguir os traços. "Aqui está, Lúcia. O Coronel Matias era um homem meticuloso. Ele registrou tudo aqui, as pistas para encontrar o que ele escondeu, antes que Brandão pusesse as mãos nisso." Lúcia pegou o diário e o mapa, sentindo o peso da história e da esperança em suas mãos. A textura áspera do couro, o leve farfalhar do papel antigo, o cheiro de passado que emanava dos objetos. Era mais do que uma relíquia, era um vislumbre de salvação, uma promessa. Seus olhos percorreram as linhas desbotadas, os símbolos misteriosos, um turbilhão de emoções invadindo seu peito. A jornada para decifrar aqueles segredos, para lutar por seu futuro e pela vida de seu filho, começava agora, e ela estava pronta para enfrentar o que viesse. Lúcia mergulhou na análise dos artefatos, seu pequeno casebre iluminado apenas por um lampião de querosene, projetando sombras dançantes nas paredes. O diário do Coronel Matias, com sua caligrafia rebuscada, revelava não apenas pistas diretas, mas também um retrato da mente do coronel. Um homem astuto, paranoico e metódico. Ele escrevia em uma linguagem cifrada, entrelaçando descrições de seu cotidiano com alusões geográficas e referências a eventos históricos locais, como se quisesse ocultar seus segredos à vista de todos. Lúcia percebeu que a decifração exigiria não apenas inteligência, mas também uma profunda compreensão da história e da geografia da região, além de uma paciência inabalável que ela forjara em anos de dificuldades. Com um mapa rudimentar estendido sobre a mesa de madeira, Lúcia comparava os símbolos desbotados com os nomes de locais citados no diário. Eram representações estilizadas de formações rochosas,
curvas de rios e até mesmo a silhueta de árvores centenárias que ela reconhecia da infância. A cada correspondência, uma peça do quebra-cabeça se encaixava, revelando a genialidade do coronel Matias em camuflar um tesouro tão valioso. A brisa noturna entrava pela janela aberta, trazendo o cheiro úmido da terra e o canto distante de algum grilo, enquanto Lúcia se concentrava, alheia ao mundo exterior, buscando a lógica por trás daquele emaranhado de mistério. As noites se sucediam, e Lúcia, com uma dedicação implacável, estudava cada traço do diário e do mapa. Ela pesquisava, em sua memória e nas raras conversas que tivera com moradores mais antigos, sobre os hábitos do coronel Matias. Descobriu que ele era um exímio caçador e explorador, que conhecia cada recanto daquelas terras como a palma da mão, e que seu passatempo favorito era registrar suas aventuras em códigos pessoais. Essa informação foi crucial, pois a fez compreender que as pistas não estariam em grandes marcos, mas em detalhes sutis, quase imperceptíveis para um observador menos atento. A cada nova descoberta, a esperança, antes um pequeno fio, ia se tecendo numa trama mais robusta. A protagonista, munida de sua inteligência prática e de uma determinação férrea, começou a desenvolver um plano sistemático para a busca. Ela categorizou as pistas, dividindo-as entre referências geográficas claras e outras que pareciam mais poéticas ou figurativas. Seu objetivo era traçar uma rota, eliminando as possibilidades mais óbvias, aquelas que Brandão, em sua brutalidade e impaciência, certamente já teria investigado. Lúcia sabia que a vantagem estava na sutileza, na astúcia, na capacidade de ver o que os outros ignoravam. Ela montava sua estratégia como um general, preparava uma batalha, cada detalhe meticulosamente pensado, cada risco calculado. Finalmente, após semanas de estudo intenso e noites mal dormidas, Lúcia delineou um ponto de partida. Não era uma certeza, mas a pista mais promissora. Um local onde o mapa e o diário se alinhavam com uma precisão quase sobrenatural. Ela sentiu um misto de esperança vertiginosa e pavor gelado. Aquele pequeno ponto marcado no pergaminho amarelado representava a possibilidade de salvação ou o risco de uma decepção avassaladora. Com o coração acelerado, ela guardou o diário e o mapa, e um pressentimento se instalou em seu peito. A próxima noite seria o início de sua verdadeira jornada, um confronto solitário com o passado e o destino. A primeira tentativa de Lúcia aconteceu sob o manto pesado da escuridão. Ela se dirigiu para uma encosta íngreme a leste da vila, um lugar ermo onde as árvores retorcidas pareciam sussurrar histórias antigas. O ar estava frio e denso, carregado com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. Com uma pá enferrujada e um lampião de pilhas, Lúcia subiu a trilha escorregadia, o coração batendo forte no peito. A luz bruxuleante da lanterna revelava arbustos espinhosos e raízes expostas, formando um labirinto natural que testava sua determinação a cada passo. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo ranger das folhas secas sob seus pés. Chegando ao local indicado pela sua interpretação inicial, um ponto próximo a uma rocha em forma de crânio, que o coronel Matias mencionara como o guardião silencioso, Lúcia respirou fundo. A rocha, de fato, lembrava uma caveira, com suas fendas escuras servindo de olhos vazios. Ela acendeu o lampião, a pequena luz lutando contra a escuridão avassaladora da noite. O cheiro de pedra fria e musgo úmido era forte. Começou a cavar, a pá rasgando o solo compacto, que exalava um odor terroso. Cada golpe da ferramenta ressoava na quietude da noite, um som solitário de esforço e esperança. As horas se estenderam, transformando-se em uma eternidade exaustiva. Lúcia cavou com afinco, seus músculos ardendo em protesto a cada movimento repetitivo. O suor escorria por sua testa, misturando-se à poeira da terra. Ela retirou pedras, raízes teimosas e uma infinidade de detritos, sentindo a ponta da pá tocar apenas a solidez impenetrável do subsolo. Os dedos, antes firmes, agora tremiam levemente com a fadiga. A cada nova camada de terra removida, a esperança diminuía um pouco,
substituída por uma crescente sensação de desânimo, mas a urgência de seu filho a impedia de desistir. O tempo parecia dilatar-se naquele buraco escuro e inóspito. Lúcia sentia o frio da noite se infiltrar em suas roupas suadas, o vento cortante açoitando seu rosto, o som metálico da pá contra as pedras, o grunhido de esforço que escapava de seus lábios, o cheiro de terra molhada e suor. Ela tocou a terra fria, os seixos ásperos, buscando qualquer indício, qualquer coisa que pudesse quebrar a monotonia daquele solo estéril. Seus olhos varriam o buraco, a luz fraca do lampião revelando apenas mais terra e mais pedras. Nenhum sinal do que ela desesperadamente procurava. A frustração começou a se instalar. Lúcia encontrou um pedaço de madeira podre, uma pedra com um formato incomum, e por um instante seu coração disparou, pensando que poderia ser um sinal. Mas era sempre uma falsa esperança, um engano da exaustão. Ela continuou cavando, impulsionada por uma teimosia quase selvagem, negando-se a aceitar que seu cálculo estivesse errado. A dor nas costas e nos braços era intensa, um lembrete constante do esforço inútil. Ela olhava para o diário e o mapa novamente, sob a luz fraca, buscando um erro que não conseguia encontrar. À medida que a noite cedia lugar aos primeiros raios pálidos do amanhecer, Lúcia finalmente parou. O buraco, agora fundo e irregular, era a prova visível de seu fracasso. Nenhum baú, nenhum ouro, nada além de terra e rocha. Uma onda de desespero a invadiu, misturada à exaustão física e mental. O sabor amargo da derrota preencheu sua boca. Seus ombros caíram. O lampião quase vazio tremia em sua mão, projetando uma luz fraca e moribunda. O frio da manhã mordia sua pele, e o cheiro da terra revolvida parecia zombar de seus esforços. Com o corpo dolorido e a alma pesada, Lúcia arrastou-se de volta para casa. A visão do buraco vazio se fixou em sua mente, um símbolo de sua interpretação equivocada. A derrota era palpável, mas no fundo, uma centelha de sua teimosia persistia. Ela sabia que não podia desistir. Enquanto as galinhas ciscavam no quintal e o sol nascia preguiçoso, tingindo o céu de tons alaranjados, Lúcia se prometeu. Reavaliaria cada palavra, cada traço, cada símbolo. O tesouro estava lá. Ela tinha certeza. Só precisava encontrar a chave certa para destrancá-lo, para salvar seu filho e a todos na comunidade. De volta à mesa, com os olhos vermelhos e a mente fervilhando, Lúcia releu o diário do Coronel Matias, desta vez com uma perspectiva diferente. Ela notou uma referência sutil à água que não corre, mas se esconde, algo que antes interpretara como uma nascente subterrânea. Mas agora, com a frustração da noite anterior fresca em sua memória, a frase ecoou de forma diferente. Não era uma nascente, mas algo estagnado, talvez um poço abandonado, uma cisterna esquecida, ou mesmo a própria história represada em um local. A chave estava no simbolismo, não na literalidade das palavras. A revelação trouxe um lampejo de clareza em meio à névoa do cansaço. A nova interpretação a levou a um local distinto, os arredores da antiga fazenda do Coronel Matias, agora em ruínas, onde existia uma velha cisterna coberta por anos de vegetação e escombros. A frase "água que não corre, mas se esconde" se encaixava perfeitamente com a imagem de uma cisterna abandonada, um reservatório de água que deixou de fluir, tornando-se um esconderijo. Ela relembrou histórias de Dona Aurora sobre o Coronel Matias ter tido uma paixão estranha por esconder coisas em lugares inesperados dentro de sua propriedade. Aquele local, outrora um centro de vida, agora era um cenário de silêncio e esquecimento, o lugar perfeito para um segredo guardado. Na noite seguinte, Lúcia partiu novamente, desta vez com uma sensação diferente, uma mistura de cautela e renovada esperança. A cisterna estava coberta por uma camada espessa de era e pedras. O cheiro de terra molhada e mofo era intenso ali, misturado ao aroma adocicado das flores silvestres que cresciam selvagens. Com sua pá, ela começou a remover a vegetação rasteira, revelando as bordas de pedra da antiga construção. O ar era pesado, mas sua determinação era mais leve, menos desesperada,
mais focada. Ela sentia que estava no caminho certo, uma intuição que guiava seus movimentos. A pá de Lúcia atingiu um ponto oco. Não era o som de pedras e nem de terra compacta. Era um som mais denso, abafado, como madeira velha. O coração de Lúcia disparou, um trovão em seu peito. Seus ouvidos estavam aguçados, captando o mínimo ruído. Ela continuou, agora com mais cuidado, limpando a terra ao redor. Os músculos, embora doloridos, recebiam uma injeção de adrenalina. Aquele som, o cheiro de umidade e metal enferrujado que se libertava do solo, tudo indicava que o que procurava estava muito próximo, enterrado logo abaixo da superfície daquele local esquecido. Com as mãos tremendo ligeiramente, Lúcia removeu as últimas camadas de terra. Sob o solo úmido e as raízes da era, surgiu a superfície irregular de uma caixa de madeira escura, aparentemente intacta. Seus olhos se arregalaram. Era maior do que imaginava, feito de carvalho robusto e reforçado com tiras de ferro corroído pelo tempo. O cheiro de madeira velha e terra mofada misturava-se no ar. A visão daquele objeto materializava anos de lendas, décadas de opressão e, agora, a possibilidade real de uma redenção. Ela se ajoelhou, passando a mão sobre a madeira fria e úmida, sentindo a textura áspera e a promessa ali contida. A caixa estava presa por uma série de trancas complexas, enferrujadas, mas ainda visíveis. Com o auxílio de uma picareta pequena que trouxe consigo, Lúcia começou a trabalhar nas ferragens, o ranger do metal velho ecoando na quietude da noite. O esforço foi enorme, cada golpe exigindo concentração e força. O som do metal enferrujado cedendo, o estalo das dobradiças se partindo, tudo contribuía para a atmosfera de um momento histórico. Finalmente, com um último empurrão, as trancas cederam, libertando a tampa. O ar preso no interior da caixa, denso e com cheiro de séculos, escapou em um sopro. Com a tampa da caixa semiaberta, Lúcia hesitou por um breve instante, seu fôlego suspenso. Seus olhos brilhavam sob a luz do lampião. O que ela encontraria? Desapontamento ou a tão sonhada salvação? Lentamente, com a mão trêmula, ela levantou a pesada tampa de madeira. Um brilho dourado irrompeu da escuridão do interior da caixa, quase ofuscando a luz do lampião. O som de moedas se chocando suavemente, o suave farfalhar de documentos antigos, o cheiro metálico de ouro e o odor terroso de papéis envelhecidos. A caixa estava repleta de tesouros, mais do que ela poderia ter imaginado. Ali estava ele, o tesouro do Coronel Matias, banhado na luz trêmula do lampião. Pilhas de moedas de ouro e prata cintilavam, adornos preciosos de valor inestimável. Havia também rolos de pergaminhos amarelados, selados com lacre antigo, e um pequeno cofre de ferro, ainda fechado. O brilho dos metais preciosos era hipnotizante, refletindo-se nos olhos lacrimejantes de Lúcia. O cheiro de riqueza, misturado ao cheiro da terra e do mofo, encheu o ar. A textura fria e lisa das moedas sob seus dedos era real, tangível. Aquele era o futuro de seu filho e de toda a comunidade, ali, diante dela. Lúcia observou o conteúdo do cofre com uma mistura de reverência e incredulidade. Além do ouro e das joias, o cofre menor continha documentos ainda mais valiosos, escrituras de terras, títulos de propriedade e, crucialmente, registros de dívidas forjadas que Brandão utilizava para oprimir os moradores. Aquela era a prova incontestável da ilegalidade das ações do Coronel Matias e, por extensão, dos herdeiros que se apossaram de sua fortuna ilícita. O valor não era apenas monetário, era a chave para a liberdade e a justiça que sua comunidade tanto almejava, um instrumento para desmascarar Brandão. A magnitude da descoberta a atingiu como uma onda. Não era apenas uma questão de riqueza pessoal, mas um arsenal de evidências capaz de desmantelar o império de Brandão. O ouro poderia aliviar a miséria, mas os documentos poderiam destruir a tirania. Lúcia percebeu que o tesouro do Coronel Matias era, na verdade, um legado duplo, uma fortuna escondida e a verdade enterrada. Uma oportunidade de reescrever a história daquele povo, de libertá-los das garras da exploração.
Uma esperança que ia muito além da sobrevivência de seu filho. Era a redenção de todos eles. Um sorriso fraco, mas genuíno, brotou nos lábios de Lúcia. Era um sorriso de alívio, de triunfo, de uma vitória alcançada contra todas as probabilidades. O cansaço das noites e o peso da angústia se dissiparam naquele momento, substituídos por uma sensação de poder e propósito. Ela tocou o ouro, sentiu a aspereza dos pergaminhos, uma conexão com o passado que garantiria um futuro. O brilho do ouro e a clareza dos documentos representavam a luz no fim de um túnel que parecia interminável. A jornada havia valido a pena. No entanto, a quietude da noite foi abruptamente quebrada. Um estalo seco de galho quebrando-se sob os pés, vindo da trilha que levava à cisterna. O som fez Lúcia congelar, o sorriso desaparecendo instantaneamente de seu rosto. O cheiro de tabaco e suor humano, familiar e temido, preencheu o ar. Seus músculos se tensionaram. O coração voltou a disparar, não mais de esperança, mas de puro terror. A luz do lampião balançou. O perigo estava ali, iminente, vindo para reclamar o que ela acabara de encontrar. Brandão, ou um de seus capangas, havia chegado. Os passos tornaram-se mais audíveis, rasgando o silêncio opressor da noite. O cheiro de tabaco, antes sutil, agora dominava o ar, um presságio de desgraça. Lúcia fechou o baú com um baque abafado, o coração martelando no peito. Cada batida um tambor de pânico. Ela recuou para a sombra mais densa da cisterna, apertando os pergaminhos contra si, as mãos suadas escorregando na superfície antiga. A respiração presa na garganta, ela observou a silhueta corpulenta de Brandão emergir da escuridão, a lanterna em sua mão lançando sombras grotescas. O ouro, o testemunho da justiça, ainda estava visível, seu brilho traindo-a, mas também servindo como um imã irresistível para a ganância. O confronto era inevitável. Brandão parou a poucos metros, os olhos faiscando na penumbra, o brilho da lanterna refletido em sua face suada e marcada pelo tempo. Ele sorriu, um sorriso predatório que não alcançava seus olhos frios. Ora, ora, Lúcia, parece que a ratinha achou o que procurava. Mas não é seu, não é? O que o coronel Matias enterrou pertence à terra, e a terra pertence a mim. Sua voz era um rosnado baixo, carregado de ameaça, o eco da violência que ele impunha. Ele deu um passo à frente e a sombra de seu corpo corpulento engoliu a frágil figura de Lúcia, o cheiro de suor e poder exalando dele. Lúcia, apesar do medo paralisante, encontrou uma força que não sabia possuir. Ela apertou os documentos, sentindo a rugosidade do papel antigo, e ergueu o queixo. Não pertence a você, Brandão. Este ouro e, mais importante, estes papéis são a prova de tudo o que o coronel Matias fez e de como você continuou o legado dele. Você não é dono de nada além da sua própria crueldade. Sua voz, embora tremendo, carregava uma convicção que surpreendeu até a si mesma. Era o desespero de uma mãe e a coragem de uma mulher que não tinha mais nada a perder, senão a própria alma e o futuro de sua comunidade. O sorriso de Brandão desapareceu, substituído por uma expressão de fúria contida. Ele avançou, a mão estendida para arrancar os documentos. Garota tola! Você não sabe com quem está lidando? Seus dedos grossos quase tocaram os pergaminhos. O ar ao redor vibrava com a tensão. Lúcia instintivamente se encolheu, o lampião tremendo em sua mão, mas antes que Brandão pudesse agarrá-la, um grito agudo irrompeu da escuridão, rompendo a quietude da noite. Era a voz de uma das crianças da comunidade, correndo em direção à cisterna, seguida por outras, e mais passos se aproximavam apressados. O som das crianças e os passos rápidos chamaram a atenção de Brandão, que hesitou por um instante, a fúria congelada em seu rosto. Foi nesse momento crucial que uma figura alta e elegante, o Dr. Ricardo, advogado da capital a quem Lúcia havia procurado semanas antes, em busca de informações sobre terras, emergiu da trilha, acompanhado por 2 oficiais. Ricardo segurava uma pasta e um mandado. Brandão, chega de atrocidades. Recebemos informações sobre suas atividades ilegais, e este documento aqui, uma ordem judicial,
nos permite inspecionar suas propriedades e investigar o desaparecimento de trabalhadores. O que está acontecendo aqui? O tom de Ricardo era firme e inabalável. Brandão, pego de surpresa e acuado pela presença das autoridades e do doutor. Ricardo recuou, sua expressão endurecida de raiva e frustração. Seus olhos faiscaram entre Lúcia, o baú e os oficiais, calculando suas chances. O poder que ele exercia sobre a comunidade começava a se desintegrar sob o peso da lei. Os oficiais, cientes da reputação de Brandão, mantiveram uma postura vigilante. A chegada inesperada do advogado e da polícia desmantelou sua estratégia de intimidação. A cisterna, que antes era um local de segredos sombrios, agora se tornava palco da iminente derrocada de um tirano, o ar carregado de uma tensão diferente, a de uma justiça prestes a ser servida. Os documentos encontrados no baú, meticulosamente examinados pelo Dr. Ricardo, revelaram ser não apenas o testamento do coronel Matias, mas também registros detalhados de terras griladas, contratos fraudulentos e até mesmo provas de assassinato. A verdade, soterrada por décadas, emergiu incontestável. As evidências eram esmagadoras contra Brandão e seus capangas. A comunidade, antes resignada, viu uma chama de esperança reacender-se, um eco de justiça que se espalhava de boca em boca. Os antigos moradores começaram a depor, encorajados pela presença legal e pelo testemunho corajoso de Lúcia, expondo a rede de crimes que por tanto tempo os oprimira. O processo judicial foi rápido e decisivo. Diante das provas irrefutáveis e dos testemunhos pungentes, Brandão não teve como se defender. Sua queda foi estrondosa, um alívio palpável para todo o vale. Ele e seus cúmplices foram condenados pelos crimes de grilagem, extorsão e violência. As terras foram finalmente restituídas aos seus verdadeiros proprietários e a comunidade recuperou sua dignidade e seu direito de existir. O ouro do coronel Matias, que Lúcia encontrara, foi utilizado para indenizar as vítimas e financiar os primeiros passos da reconstrução. A justiça, lenta e quase esquecida, finalmente prevaleceu, restaurando a ordem onde a tirania havia reinado suprema. Lúcia, exausta mas vitoriosa, assistiu à prisão de Brandão. Uma onda de alívio e gratidão inundou-a. Seu filho seria tratado. A comunidade estava livre. Ela sentiu as lágrimas escorrerem, não de tristeza, mas de uma profunda sensação de libertação. Os olhares de gratidão e os abraços apertados dos vizinhos eram a maior recompensa. O peso de anos de opressão foi levantado de seus ombros, substituído por uma leveza inédita. As crianças podiam brincar livremente, sem medo, e os adultos começaram a sonhar com um futuro que parecia impossível, um futuro construído sobre os alicerces da verdade e da justiça que Lúcia havia desenterrado. O tesouro do coronel Matias revelou-se ser muito mais do que ouro. Era um catalisador para a mudança, uma ferramenta para reescrever o destino de um povo. O ouro, cuidadosamente catalogado e administrado, serviu como um fundo inicial para projetos de desenvolvimento. Os documentos, agora em segurança, garantiram a legalidade das terras e a anulação de todas as transações fraudulentas de Brandão. A cisterna, outrora um local de mistério e apreensão, tornou-se um símbolo da redescoberta da verdade e da coragem de uma mulher. A riqueza material foi importante, mas a riqueza moral e a restauração da dignidade do povo foram o verdadeiro legado encontrado naquela noite. Com o fundo do ouro e a gestão da comunidade, Lúcia, agora uma líder incontestável, dedicou-se a reconstruir o vale. A primeira prioridade foi a construção de uma pequena clínica, equipada com o essencial para atender às necessidades básicas de saúde, especialmente a de seu filho. Contratou enfermeiros e buscou médicos voluntários, transformando o sonho em realidade. As estradas, antes esburacadas, foram melhoradas, e um sistema de irrigação eficiente foi implementado para revitalizar as terras agrícolas. Ela trabalhou incansavelmente, lado a lado com seu povo, demonstrando que a verdadeira liderança não era sobre poder, mas sobre serviço e comprometimento.
Em seguida, Lúcia focou na educação. Uma escola foi erguida, luminosa e acolhedora, oferecendo às crianças um futuro que a geração anterior mal ousava sonhar. Livros e materiais didáticos preencheram as salas, e professores dedicados vieram ensinar não apenas o alfabeto, mas também a história de sua terra e a importância de lutar por seus direitos. A comunidade floresceu e a agricultura prosperou como nunca, com novas técnicas e culturas introduzidas. As famílias construíram casas mais seguras e confortáveis, e o vale, antes sombrio, irradiava vida e prosperidade, um testemunho silencioso da força de sua gente. A história de Lúcia se tornou uma lenda viva, um exemplo para outras comunidades oprimidas. Ela nunca se esqueceu de onde veio, nem das lutas que enfrentou. O dinheiro restante do tesouro foi investido em um fundo comunitário, administrado por um conselho de moradores, garantindo a sustentabilidade dos projetos. Lúcia não se tornou uma governante, mas uma guardiã, uma conselheira, cuja sabedoria e coragem ecoavam por todo o vale. Seu exemplo era um chamado à ação, mostrando que mesmo nas adversidades mais profundas, a esperança pode ser desenterrada e a justiça finalmente prevalecer. O legado dela se tornou o legado de um povo livre. Os anos se passaram. Lúcia viu seu filho crescer forte e saudável, um jovem promissor, livre da doença e do fardo que ela havia carregado sozinha. Ele estudou na nova escola e ajudava a gerenciar os projetos agrícolas, um futuro que ela havia batalhado para construir. O vale se tornou um modelo de comunidade autossustentável, onde a dignidade e o respeito eram os pilares de cada relação. Lúcia, já com os cabelos grisalhos, continuava a caminhar pelas terras, seu olhar sereno e orgulhoso, a memória da cisterna e do baú ainda vívida, um lembrete constante da jornada que a transformou de uma simples lavadeira em uma heroína lendária. No coração daquele vale, sob o sol forte e as estrelas cintilantes, a história de Lúcia ressoava, um testamento eterno de que a verdadeira riqueza não está no ouro que se encontra, mas na coragem que se tem para desenterrar a verdade e na generosidade para compartilhá-la, transformando a dor em esperança e um legado esquecido em um futuro imortal para todos.